poder tem a ver com outras coisas, onde a força será um elemento, mas que não permite fazer essa redução. Outro exemplo dado pelo Canetti é do gato, a gente já viu. A partir daí, nós começamos a perceber aquilo que a gente chama de poder, principalmente olhando, por exemplo, do gato, uma espécie de jogo que vai nos levando, no primeiro momento, a dizer que o que a gente chama de poder talvez fosse mais bem percebido não como uma substância, mas como uma relação. Quando eu faço menção a essa expressão, uma relação e não provavelmente como substância, eu quero dizer a vocês, apenas para esclarecer a premissa, que no começo do século XX houve um grande debate na filosofia europeia, particularmente na filosofia alemã, sobre esses dois termos, substância e relação. Isso chegou a produzir até uma literatura e havia do lado da tradição mais forte a ideia de que você só consegue definir alguma coisa quando você consegue agarrar a substância. E havia, do outro lado, pensadores que diziam que nem tudo é substância. A única coisa que é pura relação. Talvez entre substâncias, mas a chamada essência tem que ser definida como relação. Essa disputa vocês veem refletindo em alguns autores que tiveram seu prestígio na época. Um deles é um homem que ficou famoso por sua filosofia da história, que escreveu um livro chamado A Decadência do Ocidente, chamado Oswald Spengler. Nesse livro, o Spengler, que mostra a teoria da história, de decadência, de declínio, tem um capítulo muito interessante. Ele era um professor de história, um professor secundário de história, na universidade. Mas ele tem um capítulo muito interessante, muito bem avisado sobre o direito, onde em 1908, 7, 10, ele diz isso, ele fala, não sei por que os meus amigos, meus colegas, os meus amigos juristas não se deram conta até hoje disso. O direito não é uma substância, o direito é uma relação. Para nós talvez não fosse uma coisa tão difícil de perceber. Por outro lado porque nós passamos o século XIX inteirinho, por exemplo, tentando entender qual é a substância que está por trás da expressão de direito subjetivo. Custou aparecer gente que até hoje aceita que mesmo o direito subjetivo não tem uma substância, é simplesmente uma relação. Um dever, uma competência, seja lá o que for. Um valor de relação não é um valor de substância. Pois bem, assim como o direito existe essa discussão, nós estamos fazendo uma discussão aqui do lado do poder. Até para perceber como é que essas relações se encontram. Como é que elas se dão uma pela outra. Esse é o mote. Bom, nós começamos a perceber em termos de relação algumas coisas importantes. Primeiro que quando eu afasto a substância, força do poder, eu não a elimino. Ela é afastada pela substância, mas ela retorna, isso é importante a gente guardar, estamos pisando ali pela frente, ela retorna numa forma simbólica. E quando o Canetti chama a atenção para essa forma simbólica, ele diz, olha, a força nos dá algumas pistas daquilo que é importante para o poder, não como substância, como o ato de agarrar e, portanto, a rapidez no agarrar, a forma como você age,
Tudo isso tem a ver com o poder. Não a força propriamente dita. Aí a simbólica, o poder em certos animais, como a águia, etc. Isso faz com que a gente, agora falando em termos humanos, passe para aquelas relações onde esse fenômeno talvez apareça com uma certa nitidez. Foi aí que nós entramos na questão da pergunta e da resposta. E, portanto, do interrogatório e do modo pelo qual você pode reagir. O Canetti Gnosso levanta talvez um dos aspectos mais importantes do poder, que está nesse modelo da pergunta e da resposta, como modo pelo qual as relações que a gente chama de poder podem aparecer. De qualquer modo, ele chama a atenção para alguns aspectos importantes da pergunta. Isto é, a pergunta é alguma coisa que funciona, diz ele metaforicamente, como uma faca que entra em alguém. Ela faz uma incisão. E a pergunta tem um efeito de devassamento. Quem pergunta no interrogatório, a primeira coisa é dizer que você faz a pergunta pelo nome, pelo local, pelo endereço, de onde é. E isso constitui um devassamento. E esse devassamento tem a ver com esse fenômeno que nós estamos procurando. Se tem a ver poder com devassamento, por outro lado, a gente pode entender que nas relações com o direito, a questão do devassamento se torna um problema complicado. E daí a necessidade de você estabelecer certos equilíbrios. Como você já pode imaginar, mediante, por exemplo, agora olhando do foco do direito, estabelecimento de princípios como o da publicidade, de atos de poder. Como defesa contra o bisbilhotário, mas ao mesmo tempo defesa do bisbilhotário. Vocês percebem, o Supremo isso mostra claramente, né, como é complicado esse jogo e como nesse jogo existe esse tema do devassamento que aparece no modelo da pergunta e da resposta. Quando você flagra alguma coisa e põe a público, o que você ouve pelos jornais, ouve falar e repetir, né? O poder ficou abalado. E alguém as defesas, não ficou, sob uma manifestação de abuso do poder de imprensa. Tudo isso mostra como essa questão do devassamento é uma questão importante para quem estuda poder. O fenômeno do poder. E é importante também, pelo outro lado, para quem estuda o direito. Como é que eu lido com isso? O direito fundamental à informação, o direito fundamental pela cidade, onde, a que ponto. Por que essas questões aparecem no plano jurídico? Certamente porque nós, juridicamente, estamos lidando com fenômenos como esse, em que poder aparece nessa forma, a forma do devassamento, da identidade do outro, de quem ele é. E por conta disso, nesse jogo, se poder está ligado ao devassamento, por outro lado, pensando sempre em relação, por outro lado, como eu disse a vocês, poder está ligado a segredo, a sigilo. Claro, se é um jogo de pergunta e resposta, se nesse modelo, que é apenas um modelo, o perguntador devassa, o respondedor esconde, certo? Então, não é que o poder como uma substância envolve devassar de um lado e esconder do outro. É no jogo em que essas duas perspectivas aparecem do lado daqueles que jogam o jogo.
ora de um lado, ora do outro. Enquanto nós não estamos ainda examinando uma figura que a gente vai ter que examinar mais tarde, que é o chamado detentor do poder. E tentar descobrir um jeito de falar disso sem de novo substantivar poder. O detentor parece que é aquele que tem uma coisa na mão com uma espada. Não é disso que a gente vai falar. Obviamente, a gente tem que definir isso em termos de relação e não em termos de substância. Mas pondo isso de lado, o que eu estou dizendo é, no jogo do poder, e o modelo da pergunta e da resposta mostra isso, você tem devassamento e tem o seu oposto, o segredo, o sigilo. Em outras palavras, no jogo do poder, o devassamento, o sigilo, o segredo, exerce uma função importante, razão pela qual a gente pode perceber, quando a gente olha para o direito, essas duas coisas importantes e manifestadas até como direitos ou como garantias fundamentais. Né? O direito à informação, o direito de informar e, ao mesmo tempo, o direito à privacidade e o direito ao sigilo. Esse jogo que aparece na Constituição, que às vezes é difícil de ser entendido, no caso das normas constitucionais, interpretado, um drama constante, até onde vai uma coisa, até onde vai a outra coisa. Difícil a gente lidar com isso, juridicamente, nós todos sabemos disso. No fundo, está refletindo o jogo que a gente chama poder, devassamento, sigilo. Então, o Canetti, nesse sentido, diz que se o devassamento é uma coisa importantíssima para o jogo do poder, o segredo, por sua vez, está no núcleo do poder. Ocultar faz parte do poder. O segredo, nesse sentido, ele se manifesta de diferentes modos. Particularmente, o segredo, o sigilo, tem a ver com a relação do poder quando a gente pensa nessa figura ainda não definida, que é a do detentor do poder. Existem expressões clássicas, construídas no século XVI, XVII, no Ocidente, a partir do Renascimento, que mostram esse aspecto do jogo do poder, na terminologia de ciência política, em termos de arcana império. Que, no fundo, é uma expressão que passou a significar, numa linguagem mais corrente, segredos de Estado. E sabe que a questão do segredo exerce uma função importante, como o seu devassamento também. Vide agora a polêmica causada com o Exército Nacional por conta desse devassamento, enfim, publicidade desses dados a respeito, dramas ocorridos na Revolução de 64. Claro, está havendo um devassamento. Percebe? Isso incomoda na relação do poder. Incomoda bastante. Incomoda bastante porque, por se a amostra, parece uma forma de você se colocar numa posição mais frágil na chamada relação de poder, por outro lado, toda a ciência jurídica, na medida em que ela reconhece a importância dos arcana internos, enfim, a importância do segredo, por outro lado, a exigência de que, do modelo democrático, que você tenha transparência, que os atos sejam transparentes, que nada seja escondido, mostra que essa preocupação com o segredo é uma preocupação real e importante. Os segredos, eles estão no núcleo do poder, e
se a gente olhar para trás, enfim, para situações mais, primitivas, a gente vai ver que o segredo realmente é uma coisa importante em relação ao poder e tem a ver com, não apenas com esse lado simbólico, mas também com o próprio comportamento e exercício de detenção do poder. Sem dúvida nenhuma, que tem a ver com isso. A força, o poder que exerce a magia das sociedades primitivas, enfim, às vezes a confusão ostensiva entre o chefe, o mago, o chefe religioso, enfim, aquele que detém a magia, mostra isso. E a magia tem algo a ver com o poder porque ela tem algo escondido, que não aparece. Você faz, ninguém sabe como veio isso. Por isso que ela tem esse aspecto importante. É claro que essa noção de segredo ela é íncita ao núcleo do poder, como diz Canetti. Por conta disso, a gente pode até dizer que ela se passa para outras situações que normalmente ele não estudaria sobre o foco do poder. Mas, se você falar em poder econômico, por exemplo, a questão do segredo é vital, né? Sabe disso. Tanto que o direito vem e procura proteger os tais segredos industriais e outras coisas. Né? Isso é óbvio. Né? A detenção do segredo, sem dúvida, tem a ver com o poder. Né? A votação do Conselho de Ética, você quer dar uma polêmica se vai ser voto fechado. Também é um exemplo, é óbvio isso. O poder está ali. Dá para perceber por que uns falam não. Uma briga e os outros querem abrir. O que está em jogo é o segredo e, do outro lado, o devastar. O jogo do poder é um jogo por isso. Esse grupo é circunstancial. Pelo menos alguns opinam que em condições ou situações parecidas, os discursos eram diferentes. Né? 2003, uma sem dúvida. Até, aqui... eu não entrei ainda nessa expressão, detentor do poder, mas me parece que vocês devem ter percebido que é óbvio que detentor do poder é apenas uma figura em um jogo. É um papel no jogo. Você desempenha, a hora não desempenha, troca de lado, enfim, esse jogo vale uma porção de coisas. Ou seja, dependendo do papel que você exerça no jogo, você está sempre disposto a devassar o segredo do outro. E vice-versa. Você está sempre disposto a segurar o seu segredo contra o seu não, o seu. Bom, essa característica do poder, né, relacionada ainda com o segredo, né, mostra que talvez uma das estratégias do poder importantes relativas uma das estratégias importantes do jogo do poder, relacionada com o sigilo e com o devassamento, obviamente, pelo que eu acabei de dizer, está em que uma das características desse jogo é que existe sempre uma distribuição desigual entre o calar e o falar. Não é um jogo muito fair, por assim dizer. É um jogo de desigualdades. Nesse jogo de desigualdades, a gente tem que dizer que
o calar das próprias intenções, o não dizer das próprias intenções, tem uma distribuição desigual. Pensando nos papéis do jogo, poderoso, o papel do poderoso é o papel daquele que cala, e ao mesmo tempo que não deixa que os outros calem. Você não fala, mas os outros são obrigados a falar. Eu li um amigo meu, foi meu assistente, trabalhou comigo, uma posição importante em algum lugar, e uma posição dentro da administração. Uma declaração dele me deixou surpreso de um lado, mas por outro lado mostra bem comentando um pouco a relação entre a administração e a economia, as empresas. Ele declarou o seguinte, que a experiência dele como advogado, agora ele está numa posição mais advogada, etc., mas que a experiência dele como advogado o fazia acreditar mais no testemunho do julgamento dos processos econômicos, mais no testemunho das próprias empresas, dos seus administradores, do que nas declarações que elas fazem mediante advogados ou mediante técnicos economistas. Disse, a OAB já se arrepiou por aí, desarrecou, mas tirando de lado esse aspecto OAB, etc., ele disse uma coisa curiosa, e ele completou com uma certa ingenuidade. Mas quando a empresa fala, ela fala mais espontaneamente. Quando ela fala pelo advogado, a espontaneidade desaparece. Então, eu fico mais satisfeito quando é ela que fala, ela mesma. Apenas para mostrar um pouquinho, aqui está claro o jogo. Está claro esse jogo. E como isso aparece na relação do poder. E entra por dentro, aparece por dentro de uma relação jurídica, como é uma relação administração-administrada. No fundo, o que ele estava dizendo e a gente sabe que não é legal isso, quando a administração formula uma pergunta, minha experiência vai dizer, e é um caso de direito econômico, a primeira coisa que muitas vezes o empresário faz, o administrador faz, é chegar para o advogado ou para o economista, seja lá quem for, mas para o advogado, no caso, e perguntar o que eles querem com essa pergunta. Isso é tão óbvio. Evidente que você fica. Alguma coisa tem por trás disso. Hoje que o meu amigo disse eu prefiro quando eles respondem espontaneamente, porque eles não se guardam disso. Só que não faz muito sentido isso, porque a recíproca também é verdade. Se ele acha que o advogado, quando ajuda a empresa, prepara, ele tem toda uma malícia, uma bonícia, não sei lá, mas enfim, e também dizer alguma coisa de tal modo que o outro fique pensando o que eles quiseram nos dizer com essa resposta. A verdade é que ele não pode conseguir isso, a não ser que você use esse elemento que não diz o que é o poder, mas que nós não podemos tirar completamente das relações de poder, que chama força. Claro que você pode, por exemplo, mediante tortura, não quero que vocês calem as suas intenções, tem que ser, aqui tem que haver absoluta honestidade. Esse jogo vocês percebem também nesse exemplo, mas é importante que a gente vá fixando isso, a gente percebe em outras situações conhecidas no mundo ocidental. Por exemplo, na religião cristã, particularmente na religião católica,
desse ponto de vista, a instituição de dos sacramentos sempre me deixou muito intrigado. O sacramento da confissão é uma coisa complicada aqui no mundo. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas tudo bem, do outro lado está um poder absoluto, infinito, Deus, etc. Mas entre aquele poder e o que confessa, existe uma figura intermediária chamada de confessor, que é aquele a quem você confessa. E essa obrigação de você devassar a sua alma, de não esconder nada, a sugestão de que Deus vê tudo, vê você no fundo do coração, tudo isso tem a ver com relações de poder, com o jogo do poder. Apenas para lembrar, quando na igreja cristã, bem antes da reforma protestante, quando na igreja cristã apareceu, que começou a se institucionalizar esse sacramento da confissão, não sei se vocês sabem, mas houve durante alguns séculos uma enorme disputa para saber quem podia ser confessor. No começo, no comecinho, isso era um poder, se quiserem, atribuído só aos bispos. Só o bispo confessava. Mas começou a haver um movimento chamado baixo clero, nós queremos também, né? As coisas cresceram. Mas essa figura é uma figura fundamental, né? Se a gente olhar para a religião, como abarcando também relações de poder. Ou seja, mexe com esse núcleo do poder chamado o segredo. Talvez das religiões ocidentais, cristianismos e o judaísmo, sejam das mais terríveis. O dogma é que Deus vê tudo. Atravessa a alma, nada se esconde de Deus. Em função disso, mais do que tudo, é que ele pode ser chamado de onipotente. Isso costuma dizer. Por que onipotente? Porque nada lhe escapa. Aqui o problema do segredo. Mas o segredo como um elemento do jogo. Nós vimos ainda que nesse jogo aparecem alguns elementos importantes que desempenham funções importantes no jogo do poder. Na medida em que o calar, o ficar em silêncio, tem a ver com esse núcleo do sigilo, do segredo, o silêncio se transforma nesse jogo, o silêncio se transforma no jogo numa, vamos dizer assim, numa peça estratégica. Quando o jogo se sofistica, se torna mais sofisticado, você começa a ter toda uma, vamos dizer assim, uma tática do silêncio, do uso do silêncio. E ao mesmo tempo surge, em termos de jogo, um aparecimento de regras a respeito disso. Principalmente aquilo que a gente chama de o direito é que costuma trazer essas regras. Não? Às vezes são regras que a gente repete e vai aperfeiçoando. Mais conhecida do que algumas regras. Quem cala consente. Regra da qual a gente ouve falar desde o direito romano. E mesmo no direito romano, já com algumas exceções, que o cara consente. Mas a verdade também que não confirma. Ou seja,
você percebe o silêncio no jogo do poder como uma coisa que está no centro de certas estratégias e percebe o direito entrando aí por forma de presunções algumas declaradas, às vezes presunções fortes, que cala consciente, às vezes presunções que são matizadas dependendo das circunstâncias. Agora, como o direito procura, de um lado, matizar o papel do silêncio, do silencioso, por outro lado, a gente percebe que a manutenção do silêncio pode, no limite, fazer com que aquele elemento que foi afastado de uma visão substantiva imediata do poder, a força, o silêncio pode fazer com que esse elemento volte. E daí o drama daquele que fica em silêncio. E, por assim dizer, no limite, provoca. E possibilidade da tortura, de arrancar, de fazer o sujeito falar de qualquer jeito, existe e é muito forte. O problema do segredo nas relações de poder pode levar também ao seu oposto, digamos assim. Dependendo da ideologia política, por exemplo, aquilo que a gente costuma reconhecer como um regime democrático, a gente bem sabe que um dos princípios fundamentais, o Roberto Bobbio que fala isso, é o da publicidade. Essa publicidade levada ao seu extremo leva a uma situação que às vezes parece caótica. Enfim, a democracia parece um lugar onde todo mundo fala. Todo mundo fala sem peias e sem... o que às vezes dá a impressão de caos. Ontem, quando eu tive uma coisa no Senado, no voto secreto aberto, aquela gritaria. Às vezes a gente ficou bem atrás e fala, mas que diabo é isso? O que nós estamos vivendo? A ideia de que aquilo que se chama de democracia acaba se diluindo num palavrório é uma impressão real. Realmente, a democracia, a palavra cracia, kratos, é poder, tem um pouco a ver com essa forma estranha do jogo do poder, onde o sigilo não tem muito lugar. Então, como ele não tem muito lugar, no princípio democrático, na publicidade de todos os atos, quase de tudo, a sensação que a gente tem é que a democracia está lá fora, todo mundo fala. Num palavra então difícil de você controlar, vou usar uma outra palavra próxima da expressão. Isto é, difícil de você nele perceber o jogo do poder. O que certamente nos leva a intuir que na democracia o jogo do poder é certamente muito mais sutil e complicado do que uma ditadura ostensiva, uso da força, imposição do silêncio, do calado, do segredo, do dado, etc. Na democracia esse jogo é muito mais sutil. Isso é uma coisa que a gente pode imaginar. Aí aparece uma porção de coisas que são até senso comum, poder da imprensa, poder da propaganda e outras expressões que a gente costuma ouvir, que certamente mostram coisas a respeito do jogo do poder.
O problema do segredo faz com que, mesmo nessas situações onde aparentemente você tem um jogo e tudo se revela, né? Existem pontos de concentração do segredo, por assim dizer. Embora até no que a gente chama de regime democrático seja um outro lado dessa prevalecer, que tudo é público, o segredo não é bem visto, tem segredo, etc. Mesmo assim, a gente sabe que um mínimo de concentração de segredo, de sigilo, você precisa nesse jogo, senão ele não funciona. Talvez uma boa definição do que fosse anarquia, há muitas definições do anarquismo na filosofia política, né? Mas uma boa definição de anarquia é que ali não há segredo nenhum. Talvez por isso se diga, muitos dizem que o anarquismo é uma utopia. Ela não tem um mínimo de realidade porque ela rompe com essa exigência no jogo do poder de um mínimo de concentração de segredo. Alguma coisa tem que estar. Evidentemente, como o segredo é uma coisa forte, e ele é forte exatamente porque quando ele se devassa, e quanto mais concentrado, quando ele se devassa, mais explosão ele causa, né? Aí a ideia do escândalo é a medida, talvez proporcional, indiretamente proporcional, do segredo, né? O segredo mais concentrado, na verdade, provoca uma repercussão maior ainda, a noção do escândalo, né? E as discussões que vocês veem na teoria política sobre qual é o papel do escândalo nas relações de poder e como é que entra o direito ali. Mas também é um tema de relações entre direito e poder. Em termos de escândalo, aparentemente você resguarda o segredo e tenta coibir o escândalo, mas por outro lado, o escândalo é um elemento fundamental nesse jogo. O escândalo entra também como objeto de defesa, o direito entra aí para dar esse equilíbrio. Mas uma das formas pelas quais o segredo é concentrado, enfim, e é garantido, né, está naquilo que a gente chama de juramento. O juramento faz parte disso. Se de um lado você também jura dizer a verdade, toda a verdade e só a verdade, e do outro lado você também jura não contar para ninguém. É claro que no dia seguinte você conta só para alguém a quem você diz que, por favor, não conte a ninguém. Não, a gente sabe disso. Mas esse lado oficial do juramento, você jura até manter segredo, mostra alguma coisa séria no jogo. E ao mesmo tempo alguma coisa muito real, do cotidiano do jogo do poder. Ou seja, o juramento é uma espécie de selo que você coloca em cima do segredo. E por outro lado, é em cima deste selo, do juramento, que muitas vezes você abre o segredo.
É ali que ele se faz. Estou apenas mostrando a vocês as táticas desse jogo chamado poder. Isto é, pedir um juramento é, ao mesmo tempo, concentrar e evitar que o segredo seja devassado. E, ao mesmo tempo, é nesse ponto onde o juramento foi feito em que ele se devassa. Um jogo sutil e difícil. Um jogo sutil e difícil. E muito difícil porque quem jura se obriga, por assim dizer, a esconder. Guarda o segredo, em outras palavras. E, portanto, se cala. Só que o calar-se, o silenciar-se, o silêncio, é uma coisa que isola. O que fica calado fica isolado, ele não pode falar. Se de um lado ele se torna uma espécie de guardião de um tesouro que está dentro dele, de outro lado, ele tem uma compulsão enorme para se comunicar no mundo. Por isso que, quando você ouve o segredo, você fica procurando o primeiro que seja confiável para você contar o segredo. Só para você, não conta para ninguém, mas sabe. E daí, expressões que a gente costuma ouvir do nosso cotidiano, por exemplo, segredo do qual não confie muito porque na cama os dois se falam. Ouve isso, toma cuidado com isso. Toma cuidado com essas preocupações, essas cautelas. Então, é um jogo realmente complicado. Repito, este jogo faz parte. A ideia de que o segredo seja protegido, por isso que a gente chama de juramento, e o juramento tem no direito uma função importante, não só no direito, mas tem regras jurídicas do uso do juramento. A gente percebe que o juramento é uma coisa importante no direito, mas o juramento tem esse outro lado, que é colocar aquele que jura, portanto, silencia, no caso, jura guardar segredo, nessa posição isolada da qual tende a querer sair de onde está dificuldade o jogo. Pode entrar também a ideia de um juramento meio por coação por causa da lei do silêncio, né? Pode, e esse é sempre, vamos dizer assim, em tudo que eu estou falando para vocês, a força foi tirada de cara, mas ela foi tirada pelo núcleo do poder. O que eu disse para vocês a força não é o núcleo do poder. O poder não se reduz à força, mas ela fica como uma sombra permanente. A força. Isso existe. Isso é interessante também nessa questão do guardar o segredo. Eu já me falei muito nisso. Quando a pessoa acaba contando muito o segredo dos outros, as pessoas param às vezes de falar para ela, então ela meio que perde um pouco o poder. E aquela outra pessoa que guarda, se é que existe, tenta guardar, acaba ganhando outro tipo de poder. Se não contar o de saber dos outros, sempre meio que está com os outros na mão. Você pode confiar. Fica Sem meio dúvida, sem dúvida. Ou seja, o poder é um jogo de confiança fundamental. Aliás, político experiente sabe disso, não? A grande virtude do político não é dizer a verdade, mas é ser leal. Lealdade é fundamental no político. Não? Mentira é a coisa mais comum, nem que seja para você defender o segredo. O que torna a questão ética e jurídica do jogo do poder uma coisa complicada. Você joga isso
E isso faz parte também do jogo quando você defende, ataca, por exemplo, um processo. Eu não vou falar tudo, algumas coisas eu não digo. Você diz porque não quer, você não conta. Senão é pior. Como é que fica isso? Exatamente isso. Você percebe que a lealdade é uma coisa importante no jogo de poder. Mais importante do que a verdade. Se você for mentiroso, que seja. Mas seja um mentiroso mesmo. Você não se arrebenta. Essa sua obra, um título interessante, Direito de Mentir, refletindo um pouquinho, eu penso que se o senhor não conhece, eu vou... Não, eu conheço assim desse jeito. trazer. Porque a mentira é uma coisa complicada e faz parte desse jogo. Tanto do lado do poder, como do poder dentro do direito. É impressão. E é ambígua a expressão que nós temos dentro do direito, mediante um princípio, né? Você tem o direito de se calar. Você tem o direito de não se incriminar. E aí fica aquela linha divisória complicada. A partir daí você tem o direito de mentir ou não? Os mais ortodoxos juristas vão dizer, não, direito de mentir ninguém tem. Você tem o direito de se calar. E de não se incriminar. Mas não pode mentir. É um jogo complicado. Esse é jogo de poder. Dentro do jogo jurídico. Nessa história da lealdade, eu lembrei, é atribuída ao finado Tancredo Neves, que alguém chegou para ele e disse, senador, eu acho que era a época, eu queria lhe contar um segredo, mas gostaria que você não contasse para ninguém. Ele disse, meu filho, se você não consegue manter o seu segredo, imagina ele. Mas ele foi leal, né? Eu sou emblemático nessa situação de calar ou não, foi a CPI, que fizeram no ano passado, daquele excesso de habeas corpus, a pessoa se calar, sair presa. Como exemplo do jogo do poder dentro do jogo jurídico. No Código de Processo Civil, eu sei que ele fala expressamente do dever de lealdade das partes, mas veracidade, não estou seguindo aquilo que foi, o dever das partes, mas o dever de lealdade tem que estar consagrado expressamente a veracidade. Você jura com testemunhos é verdade, você não pode mentir. Claro, esse é um exemplo típico, né? Você não pode mentir. Você jura dizer a verdade. Mas ao jurar dizer a verdade, você também, até como testemunha, precisa dizer coisas que o valor criminal você testemunha. Você pode se calar. E aí vem, por isso que eu repito, vem uma linha divisória difícil de ser tratada. Até onde vai esse direito de se calar e até onde vai mentir. Porque, bom, calar, no princípio ali diria, não abrir a boca. Mas você sabe que às vezes o jogo é muito complicado. A pergunta vem de um tal jeito, como a pergunta diz, ela entra como uma faca dentro de você, ela vem de tal jeito que se você se cala, nossa, você se desvia pior. Então, às vezes, claro, humanamente falando, é melhor você contar uma mentirinha. Alivia melhor o devassamento. É certo? Professor, o senhor falou que quem guarda o segredo, ele tende a ficar isolado. Então, quando a pessoa ela tem consciência desse isolamento, ela também adquire um poder forte a ponto de produzir uma chantagem que pode corromper essa relação de lealdade. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, não são
Você não cria situações radicais, por assim dizer. Como é um jogo, tem todo um manejo ali dentro. À medida que o segredo está no núcleo do poder, claro que quem guarda não tem poder. Quer dizer, a palavra substantivamente. No jogo exerce um papel importante. Só que não é completamente radical por causa do isolamento. Quem fica nessa posição fica isolado. E aí a força da comunicação faz com que você são isso. E daí aparecem outros elementos que tentam fazer com que esse jogo prossiga, isso para que ele não se rompa. Jogo do poder. Então a exigência da lealdade é uma dessas regras que vem para você prosseguir. Bom, aqui entra um aspecto que me parece interessante na análise, eu continuo seguindo o Canet, me parece que nesse jogo do poder, a respeito do núcleo do silêncio, nós vamos dizer que a figura do julgador é uma figura importante. No jogo do poder, o ato de julgar, o ato de produzir uma sentença, tomar uma decisão, sempre desempenha uma função importante aqui nesse jogo. O Canet chama a atenção para um dado que os psicanalistas confirmam e gostam até desse tipo de observação. O Canet chama a atenção para um dado importante que o ato de julgar, de forma mais simples, não necessariamente na extensão de decidir, simplesmente julgar, dar a sua opinião, que não precisa estar conectada com o decidir. Simplesmente dar a opinião. O ato de julgar, diz o Canet, revela psicologicamente um fenômeno conhecido. Julgar dá prazer. Isso que os psicanalistas sublinham. Esse prazer é uma coisa familiar. E ele funciona bem tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, tanto quanto o julgamento é positivo, tanto quanto o julgamento é negativo. Quando você diz, sei lá, essa tese é medíocre. Isso dá um certo prazer, diz o Canet. Esse prazer é uma coisa curiosa. O prazer do julgamento, sobretudo do julgamento negativo, é uma coisa cruel e muito forte. Proporciona uma alegria muito dura, talvez muito cruel, mas que não dá para a gente esconder. Talvez isso perturbe um pouquinho, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o ato de julgar nesse jogo. Como é que você pode ter prazer em dizer, não, esse quadro é medíocre, esse quadro é horrível, não gostei.
como é que isso pode me dar prazer? O que significa esse prazer? A observação feita pelos psicologistas e assumida pelo Canetti é que esse prazer, quando você julga negativamente, você é medíocre, o prazer ocorre na medida em que você, por assim dizer, afasta de você alguma coisa que você julga ruim. O julgamento tem, por assim dizer, a possibilidade de você empurrar isso para um outro grupo. Quem fala esta tese medíocre, por assim dizer, se coloca do lado das teses brilhantes. E aqui aparece um curioso aspecto no ato de julgar que tem a ver com o poder. Eu repito, quem diz essa tese medíocre coloca-se do lado das teses brilhantes. Quando você diz essa tese é medíocre, você mesmo se põe do outro lado. E você cria uma relação de superioridade e inferioridade. Muito sutil, mas cria. Pois bem, aí aparece talvez um lado não muito agradável de ser explorado, daquilo que a gente chama de o poder do juiz. Não o poder competência, definido juridicamente. Esse outro poder aqui, em termos de jogo do poder, que aparece no juiz. Aquilo que a gente ouve em termos do direito, que toda a teoria jurídica sobre o poder do juiz, é de que o juiz se coloca no meio entre, não é? Enfim, todo julgamento, principalmente dessa figura do juiz, como se coloca entre duas partes, exige dele algumas qualidades que então são reafirmadas pela teoria jurídica até para provavelmente lidar com esse fenômeno que nós estamos começando a enxergar. Imparcialidade, distância, não pré-julgar, ouvir primeiro, enfim, todas aquelas cautelas que nós temos em relação à figura do juiz, pensando juridicamente, provavelmente tem a ver com essa sutil observação que é feita aqui, de que no julgar existe esse prazer, principalmente no juízo negativo, de você se colocar de um lado e empurrar aquilo que você julgou para o outro lado. Eu repito, isso fica complicado na figura do juiz se você pensa num juiz como imparcial. As duas partes não tem que ficar empurrando coisa nenhuma para ninguém. Quando ele condena, isso não é propriamente um juízo negativo. É um juízo neutro, a gente vai assumir juridicamente. Nós ouvimos isso em toda essa celeuma do Supremo agora repetida. Estamos julgando aqui, simplesmente, independência do poder judiciário, ninguém toma partido, uma personalização dessa seria uma coisa horrorosa se você personalizasse. Aí o problema da fofoca, etc. Mas enfim, como é que aparece esse prazer nesse jogo? O que esse prazer tem a ver com o jogo? Ninguém tem. Perceba, quando você tem um juízo negativo, surge uma das coisas importantes na relação do poder, que é o superior e o inferior. Surge aquilo que a gente chama de hierarquia, ou mais ou menos. Isso é um dado importante nesse jogo. Toda a relação de poder, essa relação vertical se estabelece entre os jogadores.
ela não é estática. Por isso quem está por cima vai lá para baixo, quem está lá para baixo vai lá para cima. Mas que no jogo do poder você percebe que a relação vertical desempenha um papel importante, isso é inegável. O que é que nós estamos dizendo aqui? Uma das razões pelas quais aparece essa relação inegável, pelo menos em termos humanos, está na possibilidade de você apreciar isso, é você usar a língua, no duplo sentido da palavra, uma língua pontuda e perversa também, né? Mas usar a língua para emitir um juízo negativo. Por conta disso, você percebe que uma hierarquia é construída. Então, faria uma observação relátil aqui, nota de até, que obviamente isso não é a única explicação mediante a qual nós podemos dizer que, em termos de jogo do poder, as hierarquias surgem. Que a hierarquia faz parte do jogo do poder, isso é reconhecido por todos os autores. Uma hierarquia pode ter vários fundamentos, como a gente pode imaginar e logo irá perceber. Tem vários fundamentos para isso. Continuando a nota do relatório. Um desses fundamentos, acho que eu mencionei isso para vocês, se não me falou memória, nos é dado por esse